Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Basílio tentará explicar para Beatriz o conteúdo do dossiê sobre Juliano. A moça vai sugerir que Basílio entregue tudo à polícia, mas Basílio se recusará e afirma que tem outros planos. Já Maristela acusará Beatriz e Dona Carmen de impostoras no programa do Alfredo Honório. E Bia começará a passar mal com a revelação de Beatriz, afirmando ser filha de Clarice. Clarice ficará tão atordoada que vai socorrer Bia e não terá nem tempo de conversar com sua filha Beatriz. Já Beatriz ficará desolada por não ser acolhida pela mãe após a sua revelação. Juliano e Maristela se aproveitarão da situação para ganhar tempo e armar contra Beatriz e Dona Carmen, deixando as duas por mentirosas. Mas Dona Carmen será mais esperta e sairá em defesa da sua neta. A avó de Beatriz colocará de vez um fim na farsa de Juliano e Maristela com um plano genial. Dona Carmen vai trazer à tona um detalhe do passado de Clarice que ninguém percebeu e acabará causando uma morte. Isso tudo acontecerá quando Beatriz tomar satisfações com Basílio sobre o dossiê que ele esconde sobre Juliano. Basílio afirma que o dossiê é uma carta na manga que ele tem para chantagear o vilão e garantir a vida deles a partir de agora. Beatriz, decidida a se vingar de Juliano e Maristela, ela fica pensativa e alerta. Tudo bem, Basílio. Eu não sei o que você pretende fazer com esses podres daquela família. A única coisa que eu lhe peço é que a sua vingança não atrapalhe os meus planos. Basílio, aliviado, garante que no que depender dele, os dois estarão seguros. E curioso, Basílio pergunta: você falou que tem um plano, Beatriz. Que plano é esse? Eu posso saber o que você está pensando em fazer? Beatriz afirma: eu decidi participar do concurso, Basílio. O concurso da tecelagem tropical, que vai ser no programa do Alfredo Honório. Basílio fica preocupado e alerta: Beatriz, eu acho que ainda é muito cedo para você aparecer. E ainda mais um programa de TV. Beatriz, discordando, fala: eu sei que posso contar com a ajuda de Glorinha e Beto para se infiltrar no concurso usando o nome da Glorinha. Agora eu quero saber de você, Basílio. Você tá do meu lado ou não? Dona Carmen os interrompe e diz: a Beatriz já tomou a decisão dela, Basílio. A única coisa que eu quero é estar presente no dia, dando apoio para minha neta. Beatriz agradece a avó e Basílio fica pensativo, mas garante que fará de tudo para ajudar Beatriz, mesmo achando o plano precipitado. Beatriz, com a ajuda de Glorinha e Beto, fará sua inscrição no concurso. E o dia da apresentação finalmente chega. Beatriz aparecerá no estúdio mascarada e acompanhada de Dona Carmen. Ela despistará, avisando que a Dona Carmen é a sua modista. Na sequência, todos os convidados começam a chegar no estúdio. E Beatriz, escondida, observa tudo. E quando ela vê Clarice chegando, ela comemora com sua avó no camarim e diz: Vó, ela veio! A minha mãe tá aqui! Dona Carmen fica feliz e a avisa: fique tranquila, minha filha, vai dar tudo certo. Agora, coloque a máscara, porque pode entrar alguém a qualquer momento aqui, Beatriz. Beatriz concorda. Em seguida, Alfredo Honório dará início ao programa. O apresentador então chamará no palco todas as moças participantes do concurso. Todos na plateia ficam curiosos para ver o desfile. E Maristela comenta com Juliano: não vejo a hora dessa chatice acabar. Olha quanta gentinha reunida nesse estúdio, Juliano. Juliano retruca: disfarça, mamãe.
A gente vai sair na TV. Temos que causar uma boa impressão. Já Clarice, ansiosa, dirá: pois eu não vejo a hora de ver no palco as moças do Gente Fina. Ainda bem que não fizeram distinção de classe social. Maristela revira os olhos com a fala de Clarice. E no palco, Alfredo anuncia o nome das candidatas. E quando todas sobem no palco, Beatriz se destaca. A moça chamará a atenção de cara por seu belo corte de vestido e a elegância com que ela se comporta diante das câmeras. O resultado não poderia ser outro. Beatriz ganhará o concurso. Alfredo anuncia o nome de Glorinha como ganhadora. Mas Beatriz, ao pegar o microfone, ela tira a máscara e revela sua verdadeira identidade. A situação causará um furor no estúdio. Todos ficarão em choque ao ver Beatriz viva. Juliano e Maristela ficarão até pálidos. Já Clarice ficará extremamente emocionada ao rever Beatriz viva. E quando Beatriz agradece a todos pelo prêmio, ela diz: eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer para você, Clarice, que eu sou a sua filha, a única e verdadeira filha, e que o seu marido e a dona Maristela Alencar tentaram a todo custo esconder essa parte do seu passado. Esse segredo quase custou a minha vida e a do meu amigo Basílio, porque aquele acidente de carro foi criminoso. Juliano subirá no palco desesperado e esbravejará: sua mentirosa! Isso é uma mentira! Beatriz retruca: eu só queria saber de onde vocês tiraram uma falsa irmã e uma falsa filha para minha mãe. Maristela, diante das câmeras, também dirá: essa moça é uma impostora! Clarice ficará paralisada com a revelação. E nesse momento, Dona Carmen aparece acompanhada de Basílio. E os dois afirmam que tudo que Beatriz disse é a mais pura verdade. O vexame será tão grande que Alfredo chamará os comerciais no programa. Já Bia ficará tão impactada com tudo que passará muito mal. Clarice, desesperada, socorre Bia e sai às pressas para o hospital. Beatriz assistirá toda a cena no palco e, olhando para Beto, abalada, ela diz: você viu, Beto? A minha mãe sequer me deu um abraço, me deixou aqui plantada. Beto e Glorinha acolhem Beatriz e Dona Carmen diz: calma, minha filha. A sua mãe agora sabe de tudo. Agora ela tá socorrendo aquela moça porque ela acha que é a filha dela. Mas logo ela te procura, Beatriz. Eu tenho certeza. Enquanto isso, Juliano e Maristela aproveitam que Clarice está com Bia no quarto do hospital e os dois, apavorados, já começam a articular um novo plano de emergência. Maristela, em pânico, diz: Juliano, aquela roceira passou a perna na gente. Mas isso não vai ficar assim. Juliano, desesperado, resmunga: a gente não tem muito tempo, mamãe. A Clarice daqui a pouco tá enchendo a gente de perguntas. Maristela, ardilosa, diz: eu já sei o que fazer, Juliano. Mas eu preciso ir até a perfumaria. Juliano, esperançoso, fala: claro, mamãe, vamos. Juliano e Maristela vão em direção da perfumaria. E quando os dois entram na sala da presidência, eles terão o maior susto da vida ao se depararem com Basílio dentro da sala. Basílio encara Maristela com deboche e diz: sentiu minha falta, madame? Aposto que ainda não encontrou um motorista
que cuidasse tão bem da senhora como eu, se é que me entende. Juliano, furioso, pergunta: que intimidade é essa com a minha mãe, seu pilantra? Basílio, com cinismo, retruca: o bacana não se tocou ainda que a sua mãe tinha um caso comigo? Maristela ficará envergonhada. E Juliano encara a mãe e reclama: a senhora não tem vergonha, mamãe, se agarrar com um motorista pobretão. Maristela rebate: me respeita, Juliano, senão eu faço você engolir suas palavras com uma bela bofetada. Basílio, se divertindo com a situação, ele mostrará uma pasta e avisa: eu vim aqui exigir a minha fatia do bolo. Maristela e Juliano se olham preocupados. E Basílio avisa: eu tenho vários podres da família aqui, e para guardar segredo, eu exijo um alto cargo na perfumaria. Para começar, eu quero uma sala só minha, com meu nome na porta. Maristela começará a rir. E Basílio alerta: a madame ainda não entendeu. Quem dá as cartas aqui agora sou eu. Juliano, impaciente, grita: saia da minha sala agora, seu pilantra. Basílio, com cinismo, se aproxima de Juliano e, falando baixo, ele diz: eu sei da conta do banco, no nome da Clarice. Juliano, nesse momento, ficará até pálido. E Maristela pergunta: o que foi, Juliano? O que esse infeliz te falou? Juliano desconversa e diz: mamãe, eu acho que a solução que a gente procura é o Basílio. Basílio, sorrindo, observa as manobras de Juliano. E Maristela pergunta: o que você tá pensando, Juliano? Juliano olha para Basílio e diz: o Basílio sabe demais, mamãe. Acho que a gente pode sim cumprir essas exigências em troca do silêncio dele. Maristela fica indignada e Juliano olha para a mãe, fazendo um sinal. Basílio, satisfeito, diz: que bom que chegamos em um acordo. Juliano então diz: já que temos um acordo, eu vou lhe fazer um cheque para você descontar ainda hoje com a sua amiga. Eu não quero ser processado pelos dois depois por causa trabalhista. Basílio abrirá um sorriso ao ver o valor do cheque. E Juliano diz: dê seu jeito de levar a Beatriz, porque o gerente do banco só vai liberar o valor do cheque na presença dos dois. Basílio, estranha, mas ambicioso, acabará aceitando. Em seguida, Maristela, ao ficar sozinha com Juliano, furiosa, ela pergunta: o que foi aquilo, Juliano? Tá jogando o nosso dinheiro no lixo agora? Juliano rebate: calma, mamãe. Eu acabei tendo uma ótima ideia. Eu vou avisar o gerente do banco para me dizer quando os dois aparecerem por lá. Meu plano é que a Clarice veja os dois no banco. Maristela respira aliviada e diz: tomara que dessa vez dê certo. A gente precisa sujar a imagem da Beatriz para Clarice, Juliano. Juliano concorda, dizendo: e é isso que eu vou fazer. Assim, a Clarice se afasta de vez daquela roceira. Mais tarde, Juliano coloca seu plano em prática e visita Bia no hospital. E Clarice, olhando para Juliano, ela avisa: Juliano, agora que o pior já passou, a gente precisa conversar. Juliano concorda: precisa mesmo, Clarice. Mas antes, eu quero te levar num lugar. De longe, os dois observam Basílio e Beatriz entrando no banco. E Clarice pergunta: o que significa isso, Juliano? Por que você me trouxe aqui? Juliano responde: já resolvi meu problema com a Beatriz. Aquela farsante queria dinheiro, Clarice. Ela se aproveitou do acidente para me extorquir. Ela fingiu a própria morte, meu amor. Clarice fica em choque. E Juliano continua: eu acabei de dar a ela um cheque
com um valor muito bom. Agora é esperar que ela fale a verdade e desfaça tudo o que ela disse. Clarice, estranhando, diz: a Beatriz sempre me pareceu tão honesta. Nem parece que estamos falando da mesma pessoa. Juliano concorda dizendo: para você ver como é as coisas. Eu ameacei processar ela, mas achei melhor que ela se retratasse. Paguei uma indenização para ela porque, obviamente, eu quebrei o contrato com aquela moça. Eu não quero mais ela representando a perfumaria. Clarice fica abalada e magoada. Ela diz: você fez bem, Juliano. Já no dia seguinte, Beatriz e Dona Carmen conversam. A moça, aflita, olha para sua avó e desabafa: ô vó, a minha mãe ainda não me procurou. Será mesmo que ela é tão inocente assim? Ontem mesmo fui no banco com o Basílio pegar o dinheiro das minhas contas, mas nem sinal dela. Glorinha, pensativa, avisa: Beatriz, do jeito que o Juliano e a Maristela são ardilosos, na certa se aproveitaram que a Bia passou mal e ganharam tempo para enrolar a Clarice. Dona Carmen concorda, mas fala: Beatriz, eu preciso voltar para Petrópolis. Agora que a Clarice já sabe sobre você, eu sei como te ajudar, minha filha. Eu vou provar para Clarice que você tá falando a verdade. Beatriz, curiosa, pergunta: é mesmo, vó? E eu posso saber o que a senhora tá pensando em fazer? Dona Carmen, sorrindo, diz: fique tranquila, minha filha, que logo eu tô de volta e aqueles 2 pilantras vão se ver comigo. Na sequência, Beatriz olha para Glorinha e diz: minha amiga, eu não vou aguentar esperar. Eu preciso ver a minha mãe. Eu tô muito ansiosa. Glorinha, preocupada, pede: Beatriz, então eu vou com você. Eu não confio naquela gente. Momentos depois, Beatriz e Glorinha chegam na mansão dos Alencar e Beatriz pede que Coralina avise a Clarice da sua visita. Coralina avisa a Clarice que Beatriz está na sala e Clarice, magoada, diz: mande essa moça ir embora, Coralina. Eu não tenho nada para falar com ela. Beatriz, ao ser mandada embora por Coralina, ela grita: eu não saio daqui, Coralina, até a Clarice mandar ela mesma eu ir embora. Nesse momento, Clarice aparece e diz: pois bem, Beatriz, agora pode ir. Eu já sei que você estava extorquindo o Juliano. Você fez aquela cena no concurso por dinheiro. Acho que você não precisa mais esclarecer nada. Fora daqui. Beatriz olha para Glorinha assustada e Glorinha diz: vem, Beatriz, vamos embora. Na sequência, Beatriz, ao ficar sozinha com Glorinha, ela diz: você ouviu o que ela disse, Glorinha? Glorinha confirma: ouvi sim. Pelo visto, a Maristela e o Juliano já enganaram a sua mãe de novo, Beatriz. Beatriz, magoada, fala: ela me expulsou, Glorinha. Quer saber? Eu tô cansada. É isso. Enquanto isso, Dona Carmen chega na Catedral de Petrópolis. A avó de Beatriz reencontra seu velho amigo, o padre que realizou o casamento de Clarice e Antônio. Dona Carmen tem uma longa conversa com o padre e pede que ele ajude sua neta a provar para Clarice que é sua filha. E mais tarde, Dona Carmen retorna para o Rio e, fazendo o mistério, ela pede que Basílio dê um jeito de manter Juliano e Maristela fora de casa. Basílio, sem pensar 2 vezes, ele ajuda. E Dona Carmen, olhando para Beatriz, ela diz: vamos, minha filha. Hoje a gente conversa com a sua mãe. Beatriz, receosa, diz: ela não acredita em mim, vó. Eu já fui mais cedo atrás dela e acabei sendo expulsa. Eu não quero passar por isso de novo. Me doeu muito, sabe? Dona Carmen, confiante, avisa:
Dessa vez, Beatriz, a sua mãe vai escutar o que a gente tem para falar. Confie em mim. Na sequência, Dona Carmen entrará de uma vez na casa dos Alencar. Coralina ficará desesperada e Beatriz pede: Coralina, chama minha mãe, por favor. Nesse momento, Clarice aparece e pergunta: Você de novo, Beatriz? Dona Carmen, encarando Clarice, pergunta: Você não lembra de mim, minha filha? Clarice, ao olhar para Dona Carmen, ela sente uma dor de cabeça. E a campainha em seguida toca. Beatriz, nervosa, olha para sua avó. E Dona Carmen avisa: O meu amigo chegou. Clarice fica sem entender nada. E o padre Anselmo entra na sala. O padre, admirado, olha para Clarice e fala: Clarice, você apareceu, minha filha. Há quanto tempo? Clarice então pergunta: Eu conheço o senhor? O padre, sorrindo, diz: Eu celebrei o seu casamento com o filho da Dona Carmen. Você não lembra de nada, minha filha? O padre então entrega a certidão de casamento de Clarice e Antônio. Clarice, ao ver a certidão, ela fala: Eu acho que tem um engano aqui. Essa Clarice não sou eu. O meu nome é diferente. Basílio entra na mesma hora e Dona Carmen avisa: O Basílio pode explicar isso. Não pode, Basílio? Basílio então mostra para Clarice o comprovante de uma conta no banco que Juliano abriu no nome dela. Beatriz, olhando para a mãe, pergunta: A senhora acha mesmo que o Juliano depositaria um valor absurdo desse na conta de uma Clarice qualquer? Clarice ficará extremamente abalada. E Basílio diz: O Juliano usou teus documentos originais para criar essa conta e desviar o dinheiro da empresa. Ele está dando um golpe na própria mãe. Clarice, emocionada, olhará para Beatriz e dirá: Se é isso mesmo, então você estava falando a verdade, Beatriz. Beatriz responde que sim. E Clarice, assustada, diz: Isso é muito para minha cabeça. Mas, Beatriz, ontem eu te vi no banco. Basílio então responde: Sim, de fato, eu fui com a Beatriz. Acontece que o Juliano pagou o que nos devia, me deu um cheque e mandou que eu fosse com a Beatriz no banco descontar. Clarice fica em choque e resmunga: O Juliano e a Maristela são dois monstros. Me encheram de remédio todos esses anos e agora eu descubro que eles sempre souberam da minha história e me esconderam. Dona Carmen avisa: Não se culpe, Clarice. Você é uma vítima deles, assim como a minha neta. Clarice, olhando para Beatriz, ela pede perdão. E Beatriz chora aliviada, dizendo: A senhora não tem culpa de nada. Nesse momento, Maristela chega e, furiosa, ela pergunta: Mas o que significa isso na minha casa? Saiam todos daqui, antes que eu chame a polícia. No entanto, Clarice, irritada, dirá: Ninguém sai daqui até o Juliano chegar. Maristela, olhando para Clarice, ela diz: Tudo bem, agora tome o seu remédio, Clarice. Você não tá nada bem. Clarice se recusa e Maristela, desesperada, tentará contornar a situação e pede que Coralina prepare um chá para todos. Maristela, ardilosa, vai até a cozinha e, sem que ninguém a veja, ela coloca 2 comprimidos de Clarice em uma xícara. A mãe de Juliano, preocupada, resmunga: De hoje, a Clarice não passa. É melhor se livrar dela antes que ela lembre da noite do crime. Já Dona Carmen se afasta da sala e, seguindo Maristela, ela flagrará tudo. E quando Coralina serve o chá, Maristela, de forma despretensiosa,
entrega a xícara a Clarice. Dona Carmen, ao ver a cena, ela diz: Clarice, por que você não troca a xícara com a Maristela? Maristela ficará fora de si e dirá: O que você está insinuando, sua velha? Dona Carmen retruca: Eu acabei de ver a madame colocando algo no chá da Clarice. Clarice, desconfiada, diz: Eu confio na Maristela e não me importo de trocar a minha xícara com ela. Maristela, se sentindo acuada, pegará a xícara de Clarice e jogará contra a parede. Furiosa, a mãe de Juliano grita: Fora daqui, seus arruaceiros! Mas Clarice, vendo a cena, ficará fora de si e esbravejará: Fora da minha casa você, sua cobra! Isso tudo agora é meu. Você e o seu filho vão se ver com a justiça, Maristela. Agora me contem aqui qual o final que Maristela e Juliano merecem. Deixem nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo e não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da novela Garota do Momento.